Boa tarde do Metropol, em Moscou, um dos melhores hotéis da Rússia, um dos melhores hotéis do mundo, desde 1905, frequentado, entre outros, por Trotsky, Lenin, Gorbachev, Greta Garbo, Frank Sinatra, todo mundo, literalmente. Foi a minha casa nesses últimos dias, até hoje. Na sequência, eu devo estar indo para Sochi. E o que aconteceu aqui na segunda e na terça é de uma importância absolutamente fundamental. Eu vou dar um resumo para vocês, o mais próximo possível. Eu estou morto. Eu tenho dormido no máximo 3 horas por noite. O networking foi fantástico, literalmente com metade do planeta. Duas reuniões na sequência, duas cúpulas na sequência a cúpula do mundo multipolar, que foi na segunda-feira, e na terça-feira, a segunda reunião anual do movimento internacional russófilo. Basicamente, o que a gente teve aqui foi a Ásia, a África, a América Latina e uma boa parte da Europa dissidente. E dos Estados Unidos, que eu contei, entre os meus amigos, exatamente, 5 americanos também, que furaram o bloqueio anti-Rússia, no caso deles viajando a risco, no caso do meu amigo Larry Johnson, por exemplo. Em outros casos, como a minha amiga Cynthia McKinney, que está hoje morando no Bangladesh, não é tanto um problema. O Jackson Hinkle, que veio de Miami também. E o Jackson, como vocês sabem, tem uma audiência gigantesca no Twitter X. E eles viram, desde o começo, e com todas as limitações, a importância de estar aqui nesses dias, justamente por esse networking global. Sensacional desde o início. Você chegando ao novo centro de convenções em Moscou na segunda-feira de manhã, você já tinha uma amostragem do sul global praticamente inteiro. Sensacional, mesmo antes de tudo começar. Na segunda-feira, teve o que eu particularmente considero a reunião mais importante digamos, das mesas redondas da Conferência Multipolar. Teve uma sessão plenária de manhã, onde teve uma contribuição direta do ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, que leu, inclusive, uma carta de boas-vindas escrita pelo presidente Putin, e uma primeira sessão plenária, onde, mais uma vez, a estrela do show foi Maria Zakharova. No dia seguinte, a gente teve a oportunidade de interagir diretamente também. Chegamos lá, daqui a pouco. E à tarde teve 3 mesas, teve 3 sessões paralelas, uma sobre a China, que infelizmente eu não pude acompanhar, porque eu estava fazendo uma outra coisa que eu vou contar para vocês agora, que foi, como é que chama? Co-organizada e co-dirigida por Alexander Dugin e o meu grande amigo de Xangai, o professor Wei Wei. A outra mesa muito importante, porque tinha praticamente todos os europeus dissidentes, muitos italianos, alguns franceses, muita gente da Europa Oriental, sobre basicamente o Ocidente como um todo e o declínio do Ocidente. É um tema que a gente já tem tratado aqui várias vezes, né? E a terceira a reunião especial, eu tive a honra de moderar na prática. Eu co-moderando com a minha grande amiga, a princesa Vitória da Sicília, e a principessa ela fez a introdução e o fechamento, e eu coordenei a sessão, monitorando a sessão, e a minha diretriz desde o começo, que eu impus para os organizadores, inclusive, eu quero chamar praticamente todo mundo para falar. Ou seja, essa sessão é o Sul Global falando com sua própria voz. Claro, não dava para chamar o auditório inteiro, porque acho que tinha umas 300 pessoas. Impossível. Mas nós conseguimos, eu acho que pelo menos entre 35 e 40 intervenções, que é algo
extremamente precioso e que isso, se isso, por exemplo, for transformado em um filme ou em um curta-metragem, pode ser algo que pode circular pelo mundo inteiro, porque você vê intervenções diretas de viva voz, muitas em inglês também, mas muitas nas suas línguas originais, muitas em francês, no caso dos africanos, e muitas em espanhol dos latino-americanos, do sul global inteiro. Foi algo extremamente auspicioso de a gente ouvir as vozes. Por exemplo, o contingente latino-americano tinha, que eu me lembre, brasileiros, argentinos, uruguaios, uh, peruanos, venezuelanos e cubanos. Pode ser que eu tenha me esquecido. Tem pelo menos 6 países da América Latina. O contingente africano era um negócio absolutamente espetacular, porque tinha representação da África inteira, do norte, do Egito até a África do Sul, do Senegal até a África anglófona do lado direito. Tinha alguém da Somália que desapareceu, a gente tentou achar no meio do caminho, que eu queria que eles falassem. Bom, mas tinha gente da Ásia inteira, foi absolutamente sensacional. E o contingente asiático, os chineses, infelizmente, eles estavam na mesa redonda da China. Mas nós tivemos indianos, tailandeses, indonésios, e paquistaneses que também desapareceram no meio do caminho, a gente tentava localizar, mas estavam lá também. Inclusive, eles me disseram que eles estavam na audiência 1 hora, mas acho que o nome deles, no final, a lista, porque a lista era uma loucura. Eu estava com a lista, cada 5 minutos eu ganhava um papelzinho de mais algum que queria falar, eu ia juntando aquele monte de papéis, e no meio do caminho, provavelmente, eu devo ter deixado 1, 2 ou 3. E surpresas extraordinárias. Uma intervenção da Palestina, de uma residente de Ramallah, que foi algo absolutamente excepcional. E 1 hora, um dos africanos me chamou, falou, tem alguém aqui muito importante que precisa falar. Eu falei, mas ninguém me avisou. Quando eu olho, ninguém menos do que o neto de Nelson Mandela. Mandela. Eu imediatamente botei o nome do Mandela na lista, ele subiu e fez uma intervenção sensacional. Então, eu espero que isso... me disseram que foi tudo gravado, e sim, eu estava vendo as câmeras. Tinha muitas TVs gravando trechos imagino para RT, para outras, para TV russa, TV chinesa gravou também. Mas isso os organizadores, depois, eles fazem um greatest hits, ou uma sessãozinha com cada uma das intervenções, pode ser um negócio sensacional. Foi o Sul Global falando. No dia seguinte, a gente teve de manhã a sessão plenária do Movimento Internacional da Russofilia, e à tarde diversas discussões paralelas. Uma das quais eu tive a honra de estar também entre os convidados principais e interagindo no palco com a grande Maria Zakharova. E foi uma excelente experiência, e eu acho que para a Maria também, porque depois das diversas intervenções de Maria, eu entrei de cabeça no tema, que era o tema fundamental da mesa, que era guerras híbridas, e a guerra híbrida na mídia, e uso de soft power em mídia. E eu fiz a minha intervenção, basicamente, o meu ponto principal é algo que eu queria dizer pessoalmente, não só para Maria Zakharova e depois para o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, que foi algo que aconteceu na noite. Então, a gente ainda está na tarde do segundo dia. E foi bárbaro, porque a gente estabeleceu no palco um diálogo com Maria Zakharova. Depois da minha intervenção, ela interviu, eu fiz mais algumas perguntas, ela respondeu e ela adicionou ao nosso debate. Então, a riqueza para a audiência de um debate sobre mídias alternativas, a morte da imprensa e da televisão tradicional, o ponto que eu queria passar, especialmente para o Ministério das Relações Exteriores russa, esqueçam da mídia tradicional. Para vocês, não tem o menor... É uma besteira até vocês quererem influenciar a maneira como vocês são tratados por CNN, New York Times, Washington Post, NBC.
e as redes europeias também. Vocês sabem que o futuro é a mídia social, são social networks, e a mídia alternativa, que não é mais alternativa, é a mídia cidadã do sul global inteiro. E o exemplo fundamental, evidentemente, de que eles já estão cientes, a famosa entrevista do Tucker, que foi vista por mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. É a prova definitiva que a mídia tradicional está morta e enterrada. E foi muito legal, porque a audiência, evidentemente, de acordo com tudo isso. Depois a gente teve ainda uma discussão no final com Maria no palco, antes que ela saísse. O meu amigo Atílio Borrón, grande intelectual argentino, estava lá também. Ele repetiu esse mesmo ponto de vista para Maria em inglês, inclusive. E foi muito legal ela ouvir do sul global, na sua frente, e numa situação de certa descontração no final, onde não tinha mais nada estabelecido institucionalmente, o ponto principal, que é algo que, do ponto de vista de alguém já extremamente competente nas guerras da informação, que é o caso de Maria Zakharova, eles aperfeiçoarem o jogo deles cada vez mais e se concentrando na audiência que realmente interessa para a Rússia e para o sul global, que é o sul global inteiro, e que estava representado nessa sessão. Então, isso eu me senti muito orgulhoso pelo sul global inteiro de estar lá como não só ouvintes, mas com os participantes. As perguntas que vinham no auditório eram sempre excelentes, como no primeiro dia. Antes do fim da noite, houve uma surpresa, mas não tão surpresa. Numa das salas especiais aqui do fabuloso Metropol, a gente teve um encontro fechado, éramos mais ou menos 12 de nós, com o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, que foi extremamente gentil de nos conceder praticamente 2 horas durante um jantar levíssimo, onde a maioria das pessoas beberam água, na verdade, porque o assunto era super, super sério, estava todo mundo concentrado. E depois da exposição do ministro Lavrov, ele abriu a mesa e falou, bom, agora eu quero ouvir de vocês. E foi sensacional. Ele ouviu, por exemplo, do Jackson, que estava representando os Estados Unidos, ele ouviu do presidente Dugin, ele ouviu de businessmen da Geórgia, da Espanha e da Itália, que são muito próximos à Rússia. Os 3, inclusive, moram na Rússia. Ele ouviu de um ex-ministro das Relações Exteriores da Eslováquia e este que vos fala também. E da Principessa Vitória, que era também uma das convidadas. Então, isso foi muito legal, porque o ministro Lavrov tomava notas e depois ele respondia cuidadosamente a cada uma das nossas perguntas ou afirmações ou sugestões. E foi fascinante, porque o diálogo circulava entre as memórias diplomáticas dele nos Estados Unidos, ele passou muito tempo na ONU, nos Estados Unidos, a sua, na verdade, a sua profunda tristeza em ver o estado em que a diplomacia ocidental foi reduzida hoje nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, as lembranças dos grandes encontros diplomáticos que ele teve, a agenda do ministro Lavrov é um negócio absolutamente alucinante, né? E discussões, por exemplo, sobre os BRICS. Claro, esse é o ano da presidência BRICS anual. Por exemplo, ele diz que os BRICS são um clube e que eles precisam, claro, um papel institucional mais forte. Ao mesmo tempo, ele lembrou, não houve uma premeditação desde o início. No início, a gente tinha os RICS. RICS era Rússia, Índia e China. E no Brasil, como a gente sabe, tinha a Associação Brasil-África do Sul. Então é muito legal. Na verdade, ele deu a versão Lavrov de algo que o nosso amigo Celso Amorim já tinha conversado antes, que foi um dia, com Lavrov, a gente sentou e falou, escuta, por que a gente não une as nossas organizações? Vocês têm o R e C e nós temos o BS.
vamos juntar tudo. E foi assim que surgiram os BRICS, no fundo. Uma conversa de amigos entre o Sergei Lavrov e o Celso Amorim. Uma belíssima história. E que hoje, digamos, é a besta negra do poder hegemônico. E agora BRICS 10, cada vez mais, né? Mas ele falou um pouco de como é muito difícil decisões consensuais dentro dos BRICS e que eles estão passando o ano, já quase 2 meses desse ano e mais os 10 meses que vem pela frente, em criar consenso em situações extremamente delicadas que envolvem tudo, desde as guerras híbridas até as guerras de fato, passando pela desdolarização, absolutamente fundamental. E o fato da gente ter esses 2 dias de Sul Global dentro de Moscou, num enorme auditório em Moscou, discutindo e falando da sua própria voz para uma audiência não só russa, mas para as TVs e para uma grande parte do Sul Global. Tinha TVs africanas, por exemplo, filmando que elas vão transformar isso em matérias pela África inteira. Então foi muito, muito, muito bonito e auspicioso ver, sentir e estar dentro dessa história se desenvolvendo. Por exemplo, Lavrov falou de. Ah, não, não, não. A questão de desdolarização. O ministro Lavrov não entrou direto no ponto, mas ele, ao mesmo tempo que ele manifestava a sua tristeza, eu diria quase metafísica, com a desagregação e a falta de qualidade intelectual, e, na verdade, a selvageria dos ocidentais há 2 anos, desde o início da operação militar especial há 2 anos, a esperança de que isso possa mudar no futuro e o fato de que a Rússia e a China estão na vanguarda dessa avenida gigantesca, dessa caravana para o mundo multipolar. O nosso amigo o professor Weiwei estava no nosso jantar também. O Lavrov fez enormes elogios à China e à parceria estratégica Rússia-China, e isso a gente vê aqui. Por exemplo, conversando com o professor Weiwei antes do nosso jantar, foi bárbaro. Você imagina, em 10 minutos, 10 minutos da nossa conversa no sofá, ele me deu um crash course de China. Ele me fez um PhD de China em 10 minutos, numa conversação. Isso é um negócio que você só pode ouvir de alguns dos melhores analistas chineses ao vivo. E é bárbaro. O professor Weiwei fala inglês fluente, ele conhece o Ocidente, ele conhece a China por dentro. Por exemplo, o fato de que eu morei em Hong Kong, para mim é fácil entender o que ele está falando, porque você tendo visto o que aconteceu na China nos últimos 30 anos, é muito mais simples, evidentemente. Eu fiz perguntas específicas sobre, por exemplo, o papel de Hong Kong, né, a emergência dessa China globalizada e hiperdesenvolvida por dentro, com os polos de desenvolvimento por dentro. Ele falou, Hong Kong é um polo a mais. E se eles não quiserem se integrar totalmente, eles é que vão estar perdendo, na verdade. Essa integração do sul da China, o que a gente chama de Greater Bay Area, o projeto da Grande Área da Bahia, que é o delta do sul do Rio da Pérola, do sul do Rio da Pérola. Isso é um processo que vem sendo pensado há mais de 10 anos, em detalhe, na época eu ainda morava em Hong Kong, e que está se desenvolvendo cada vez mais, está interligado com essa explosão digital de uma dos hubs high-techs digitais da China, que é justamente o sul da China, na província de Guangdong, incluindo Shenzhen, onde está o quartel-general da Huawei. Tudo isso, e é muito legal você ouvir ele colocando tudo isso, inclusive com os números. Por exemplo, eu fiz uma pergunta direta para ele. A China tem uma política elaborada antes do início da era Trump, que chamava Made in China 2025, feito na China 2025. Quando o Trump soltou aquele monte de sanções em cima da China, que era basicamente contra o feito na China 2025, eles pararam de falar em feito na China 2025 e continuaram fazendo a mesma coisa, que é tornar a China como a primeira potência mundial, ou pelo menos um dos top 2 ou 3, em 10 setores de alta tecnologia, incluindo absolutamente tudo: inteligência artificial, física quântica, a internet das coisas, 6G, tudo. E
eles continuam fazendo a mesma coisa. Ele me falou muito, por exemplo, da indústria de carros elétricos chinesa, que é a maior do planeta, e o fato de que os carros elétricos chineses agora estão sendo vendidos no mundo. Antes era só no mercado chinês, agora é para o mundo inteiro. Os asiáticos, inclusive os europeus, estão querendo comprar carros elétricos chineses. Aqui na Rússia, eles desbancaram completamente a concorrência. Então, tudo isso junto, ao mesmo tempo, num espaço de 2 dias, e com essa quantidade de interlocutores, alguns deles de um nível de especialização e de conceitualização, mas realmente acima de tudo, é uma dádiva e eu diria que é um exemplo clássico e gráfico da força e da potência emergente do Sul global. Foi legal ter brasileiros nessa história também, que eu me lembre acho que havia 5 ou 6 brasileiros, pelo menos, nessas mesas redondas. O contingente latino-americano, o contingente venezuelano absolutamente extraordinário. Lembranças do passado importantíssimas na história das batalhas do Sul global, desde o Vietnã até a Palestina, desde Cuba até justamente a intervenção de Mandela, o neto do Nelson Mandela, que foi excepcional e muito importante. Uma lembrança no final de uma das sessões de Gaddafi, que era um líder pan-africano, era um dos líderes da nova África que estava sendo construída, e essa foi uma das razões que ele foi justamente eliminado pelo poder hegemônico e pelos seus vassalos. Ou seja, a gente viu o Sul Global em 2 dias em ação na nossa frente, e na frente de todos eles. Por exemplo, os intercâmbios entre eles eram sensacionais. Muitos, por exemplo, não se conheciam. Então, você via alguém do Senegal cruzando com alguém da Venezuela que não se conheciam, criavam uma nova rede intercontinental absolutamente sensacional. Deveria ter mais gente na Ásia Central. Só tinha uma pesquisadora do Cazaquistão. Então, a partir do próximo ano, só tende a aumentar uma reunião, só tende a se expandir uma reunião. Vai ter muito mais gente do Sul Global ainda nas próximas reuniões. Ou seja, o balanço não podia ser mais positivo num momento extremamente chave. Presidência russa dos BRICS, o que pode acontecer daqui para frente no oeste da Ásia, o fato de que a vitória russa no Donbás é uma questão de tempo, a vitória final, digamos, o desespero absoluto dessa plutocracia, dessa oligarquia de cassino neoliberal no Ocidente e que não tem plano B para absolutamente nada e continua vendendo os absurdos e o seu desespero para o resto do planeta. E no meio de tudo isso, a gente vê todo esse dinamismo borbulhando do Sul global, com todos os seus desafios, com todos os seus problemas, com muito sob sanções. Por exemplo, eu ouvi de uma deputada venezuelana, justamente em 10 minutos, no carro indo para uma das sessões, ela me contando a devastação que as sanções produziram na Venezuela. Ou seja, é uma série de lições entrecruzadas com possibilidades de renascimento, vindo de todos os lados e com todas as vozes do Sul Global. Não poderia ter havido 2 dias mais auspiciosos no início desse ano da decisão, que é 2024, que é o ano que vai certamente traçar, digamos, o mapa, o corredor, a estrada que vai ser seguida para finalmente a gente chegar, eventualmente, a um mundo justo, solidário e realmente multipolar. Bom, esse foi um pequeno resumo que eu pude oferecer para vocês do Metropol aqui em Moscou. Vou me despedir de vocês, do Metropol e um pouco de Moscou também. Próximo é Sochi e o nosso próximo café certamente vai ser um balanço do que aconteceu em Sochi, onde a gente vai ver a juventude do mundo inteiro juntas, ok? Muito obrigado, um café absolutamente excepcional
de um dos melhores hotéis do planeta. Até a semana que vem. Muito obrigado a vocês todos.